Hoje o que eu queria compartilhar com vocês, o tema da minha mensagem é trocando verdades. Trocando verdades. Eu me lembro que eu estava assistindo o filme do Coringa, fui até com o pessoal da igreja, né? Assim, nossa, o pastor assistindo Coringa, né? Que espiritual. Mas eu fui assistir o Coringa, gente, e foi um filme que me chamou a atenção. E depois eu fui de novo, novamente, com o pessoal lá da nossa empresa, com a minha mãe e as mulheres lá. E o Coringa, ele é um filme interessante, né? Não sei se a maioria aqui já assistiu. Gente, se você não assistiu, você está atrasado, então você vai ouvir a história do filme aqui. Vou fazer o quê, gente? Você teve já 2 anos para assistir o filme e não assistiu até agora, né? Então não vem reclamar que eu tô falando. Tô brincando. Mas, gente, eu tava assistindo então o filme do Coringa. E o Coringa, ele vem para fazer uma crítica à sociedade, né? Como a Mari falou hoje, a gente vê o espírito do anticristo se levantando cada vez mais. E eu vejo que a grande estratégia do inimigo hoje é tentar distorcer a verdade, né? Então, tudo é relativo. Então, você pega o filme do Coringa, o que acontece no filme? Começa mostrando o lado humano dele, né? Então, ele é um cara, digamos assim, bonzinho, é um cara legal, que ajuda a mãe, é como qualquer outra pessoa. Só que ele enfrenta vários problemas. Ele tem uma doença mental, né, que ele enfrenta, emocional. E aí ele é um cara que sofre abuso na sua infância. Ele é um cara que é rejeitado pelos seus colegas de trabalho. Ele é um cara que tem dificuldade de criar relacionamentos. A sua doença também não é compreendida, as pessoas não conseguem entender ele, que ele começa a dar risada, e as pessoas acham que ele está tirando sarro, mas é a doença que ele tem. E aí você começa a assistir o filme, e sabe o que começa a acontecer quando você está assistindo o filme? Você começa a torcer pelo Coringa. Não sei se você assistiu isso, se você teve essa mesma experiência que eu. Você começa a torcer pelo Coringa. E o que você torce pro Coringa fazer? Você torce pro Coringa matar os caras que estão judiando dele, né? Assim, não, eu quero que ele vire o Coringa agora para ele já... E olha só que coisa, né? A gente começa a torcer pelo vilão. Eu lembro que antigamente, quando eu assistia os desenhos animados ou os filmes, eu costumava... Sempre tinha o herói e o vilão da história. Só que o vilão, ele era mau e acabou, né? Não tinha tipo assim, por que ele fazia maldade? E agora a gente pega os filmes, a gente pega essas coisas, onde parece que o vilão se torna o mocinho e o herói se torna o bandido, né? Eu não sei se vocês já assistiram um seriado chamado Peaky Blinders. Se vocês assistiram, gente, eu não recomendo, tô brincando. Eu assisti esse seriado, e é interessante porque você começa a torcer pelo bandido, como se a polícia fosse o ruim e o bandido fosse o herói, né? Então existe uma inversão de papéis hoje acontecendo. E aí você pega no filme dos Vingadores, o Thanos, que é o grande vilão do filme. Qual que é a questão dele? Ele não está fazendo maldade simplesmente por fazer, ele tem um propósito na maldade que ele está fazendo. Porque na visão dele, o universo está muito cheio, e o universo não vai conseguir sobreviver se todo mundo ficar vivendo ao mesmo tempo. Então qual que é o propósito do Thanos? É salvar o universo. Então o propósito dele não é ruim, mas como é que ele quer salvar o universo? Ele quer salvar o universo matando metade das pessoas que vivem. Não é assim? Não é isso que o Thanos quer fazer lá nos Vingadores? Então hoje você vê que o bandido, ele tem propósito. Você vê que existe uma inversão de papéis. E é isso que a cultura ela quer fazer com a gente hoje. Sabe, o Coringa, ele é um bandido com contexto. Então você começa a entender e às vezes até achar assim, é culpa nossa, né? Porque é isso que o filme quer mostrar, que quem formou o Coringa não foi ele nasceu assim, nós formamos o Coringa. Só que, cara, aí a gente começa a tirar toda a responsabilidade do ser humano, né? Porque você fala assim, porque fizeram isso comigo, então eu tenho direito de ser assim. Ou porque isso aconteceu comigo, então eu tenho direito de fazer essa outra coisa, né? Então porque eu estou passando fome, eu tenho direito de roubar. Ou porque me humilharam, eu tenho direito de bater. Ou porque me humilharam, eu tenho direito de xingar, né? E a gente começa a achar que a gente tem direito, porque as coisas começam a ter uma inversão de papéis, e começa a ter uma inversão de propósito, de princípios. Sabe, a cultura, ela vem então, hoje, a gente pega o filme, a gente pega o livro, a gente pega o seriado, a gente pega tudo à nossa volta. Está tentando distorcer a verdade. Sabe, e o mundo, ele vem atacando a igreja, porque a igreja tem a sua verdade muito bem estabelecida. Só que eles atacam de uma maneira onde nós mesmos que somos cristãos, a gente mesmo começa a questionar qual é a verdade. E muitas vezes eles vêm com uma verdade também. E aí que você fica mais confuso ainda.
Porque você fala assim, eu concordo com o que ele está falando, mas vai contra aquilo que eu acredito. E como é que a gente entra nesse conflito? Como é que a gente lidar com essas situações? Sabe, a gente pega tantos assuntos hoje sendo falado na mídia, a gente pega o racismo, a gente pega o aborto, e a gente vê eles atacando a igreja com todos esses assuntos, e muitas vezes a gente não sabe nem como se posicionar, porque muitas vezes o que eles estão falando faz sentido pra gente. E aí você começa a falar, não, mas o que eles estão falando faz sentido. E aí a gente começa a ter uma inversão de valores, uma inversão de princípios. Eu quero estudar com vocês hoje, para a gente ver como que o inimigo age, como que ele faz isso. E olha só o que Romanos, não precisa abrir, depois vocês vão abrir junto comigo em Mateus, mas Romanos capítulo 1, 25, olha o que fala para nós. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Forte, não é? Vou ler de novo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Sabe, será que você, em algum momento da sua vida, você já chegou a inverter prioridades, e você serviu a coisas criadas ao invés de servir ao Criador? Será que isso já aconteceu com você? Será que muitas vezes você pode ter trocado já uma verdade por uma mentira na sua vida? Sabe, eu lembro que uma vez eu estava num voo, sentou uma pessoa do meu lado assim, que tinha muito medo de voar. Dá para perceber quando a pessoa tem medo de andar no avião. Eu já andei de avião, gente, se eu for fazer as contas, já passei por mais de acho que 300 voos. Viajava muito, né? Todo final de semana eu viajava e tal. Então você consegue notar quem está com medo. E aí sentou um cara do meu lado que ele tinha muito medo de avião, né? E aí você via assim, na hora que ia decolar, o cara segurava firme na poltrona, né? E aí você via que a boca dele estava mexendo, não sei se ele estava orando, se ele estava falando alguma coisa, né? Mas dava para perceber que ele estava com medo. E aí toda hora a aeromoça passava, não, fica tranquilo, tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas aí o que acontece, gente? Desses meus 200, 300 voos, eu passei por algumas turbulências, mas esse cara teve o azar de passar. Eu assim, pegar uma turbulência nesse voo que eu nunca peguei na minha vida. Até eu que sou, gente, pra vocês terem ideia, eu sou tão tranquilo que antes do avião decolar eu já tô dormindo, gente. Eu durmo com a cadeira reta, aí a cabeça fica até pescando assim, né? Mas eu sou tão tranquilo que eu durmo antes do avião decolar. E aí eu comecei a ficar meio tenso. E aí o que acontece? Quando você começa a ficar meio tenso, começou a dar tanta turbulência no avião que eu comecei a ficar meio tenso. E aí para quem que você olha para quando você está tenso? Para a aeromoça, né? Porque ela é mais experiente. E o piloto. E aí você fala assim, não, se eles estão tranquilos, tá tudo bem. E aí o que acontece? Eu comecei a ver que a aeromoça, ela fala, não gente, tá tudo bem, fica tranquilo e tal, só uma turbulência. Só que dava para ver na ação dela que ela estava com medo também, que aquela turbulência estava incomodando ela. Sabe, será que muitas vezes a gente não faz isso? A gente mente pra gente mesmo, ou a gente solta algumas mentiras para talvez fazer a gente se sentir melhor? Sabe, será que muitas vezes a gente não edita as coisas que acontecem na nossa vida? Será que muitas vezes a gente não edita a nossa história, né, de uma maneira onde parece que as coisas são melhores do que são, ou as coisas são do jeito que a gente acha que precisa ser? Esses dias eu me deparei com uma pesquisa que falava assim, se você fosse para a Disney, eu não sei quantos já foram, e você fosse medir o seu grau de satisfação na Disney, minuto a minuto, de 0 a 10, sabe qual que seria a média, gente? 1,7, de 0 a 10. Se você fosse medir o seu grau de satisfação na Disney, de 0 a 10, minuto a minuto, ia dar 1,7. Sabe por quê? Porque quem já foi sabe, quando você está lá na Disney, você vai para um brinquedo de 5 minutos, você pega uma fila de 1 hora quase. E a maior parte do tempo que você está lá, você está na fila, ou você está andando de um brinquedo para o outro. A menor parte do tempo é quando você realmente está se divertindo em alguma coisa. Mas a nossa mente humana, ela guarda os picos, né? Então a gente tem uma facilidade de guardar os picos, tanto os picos ruins quanto os bons. Então quando você lembra do que você fez, quem já foi para a Disney lembra disso, vai lembrar que foi maravilhoso. Mas se você fosse marcar o seu grau de satisfação minuto a minuto, ia dar uma média de 1,7 de 0 a 10. Olha só que interessante isso. E a gente faz isso com a nossa vida. A gente começa a editar a nossa história, a gente começa a editar para a gente realmente viver, e a gente começa a editar a nossa verdade também. E aí a gente lê esse trecho, a gente fala assim, quem que trocaria a verdade de Deus por uma mentira? Quem faria isso? Sabe? Eu quero estudar com vocês hoje aqui na vida de Jesus. A gente vê na vida de Jesus como que o inimigo,
ele vem para sabotar a nossa vida, o nosso propósito, e quando ele vem, não necessariamente ele vai vir com uma mentira, mas ele vai vir com uma verdade distorcida, né? Jesus fala, é pela verdade que seremos libertos, e Jesus, ele sabia a verdade porque ele é a verdade, ele conhecia a palavra de Deus porque ele é a palavra de Deus. E aí quando o inimigo vem, em Mateus 4, que é a história da tentação de Jesus, hoje para a gente poder acelerar, eu vou lendo aqui, vocês vão me acompanhando, não precisa abrir sua Bíblia, tá bom? Ele comete um erro crucial, o inimigo comete um erro crucial, porque ele tenta debater a palavra de Deus com o Filho de Deus, e é uma ideia ruim, porque você vai debater a palavra de Deus com a palavra viva, não faz sentido isso daí, né? No capítulo 1 de João fala assim, que ele é o princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não está argumentando, sabe, o inimigo ele não está então argumentando naquele trecho com alguém que conhece a palavra de Deus, ele está argumentando com a palavra em si, sabe, e isso então vai nos dar uma ilustração em reverso de Romanos 1 que a gente leu agora. Mateus 4:1 fala assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso aqui desafia um pouco a nossa perspectiva, por quê? Porque muitas vezes é estranho a gente pensar que o Espírito levou Jesus para o deserto. E aí muitas vezes a gente ouve que se você aceitar Jesus na sua vida, tudo vai dar certo. É uma mentira isso. Ou você ouve que se você tiver Jesus na sua vida, as suas circunstâncias vão ser melhores. Talvez isso em certo ponto seja verdade, no ponto de que vai ter uma pessoa que está sempre com você, que não te abandona, que não falha. Mas ao mesmo tempo, sabe, aceitar Jesus não significa que as suas circunstâncias vão ser mais fáceis, ou que a sua vida vai ser isenta de problemas. Tanto é que aqui nos mostra que o Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito levou Jesus, Deus levou Jesus para o deserto para ser o quê? Tentado. E se a gente pega a tradução dessa palavra tentado, está falando testado. E é engraçado como as pessoas não gostam de ser testadas, né? Porque assim, vamos te testar. Se você está me testando, parece que você não confia em mim. Nossa, né? Está me testando, já fica tipo, toma as dores. Porque, não, eu não posso ser testado, eu já sei quem eu sou, e não sei o quê. E aqui, gente, Jesus foi testado por Deus. Jesus foi levado ao deserto para ser testado. Antes de Jesus começar o seu ministério. Porque se você ler Mateus, até Mateus 4, você vai ver que até então Jesus não tinha iniciado o seu ministério ainda. Jesus ele iniciou o seu ministério após esse teste que ele passou pelo diabo. Então, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, aquilo que Deus vai extrair de você, antes de Deus te levar para algo que vai chacoalhar o mundo, que vai mudar o mundo inteiro, Deus vai fazer você passar por um teste. Eu não sei se você está passando por esse teste agora, às vezes você está nesse momento enfrentando esse teste. Sabe, não entenda isso como algo do diabo, mas entenda isso como algo que Deus está fazendo você passar, porque Ele está te testando para te entregar aquilo que vai mudar o mundo nas tuas mãos. Sabe, e muitas vezes a gente vê aqui que a verdade, a gente cita a verdade, a gente decora a verdade, a gente posta a verdade, né? Mentalmente a gente sabe, mas aquilo que vai direcionar realmente o resultado final da sua vida é quando você viver e praticar a verdade. Eu até me lembro uma vez, foi interessante, estamos com o Thiago Prats aqui, que é nosso personal, cara é fera, meu. Aí, Thiago, olha só essa daqui, cara. Outro dia fui encontrar com uns amigos meus, e aí eles estavam assistindo na televisão, uma pessoa fazer exercício, né, daquelas aulas de exercício na televisão, sentado no sofá com um pote de sorvete na mão. Eu falei assim, gente, isso aí vai ajudar bastante, né? Eu falei assim, por que vocês não fazem? Aí eles falaram assim, a gente não faz porque a gente tem que saber o que é para fazer antes de fazer. Só que eu vejo que o problema hoje, talvez nosso, né, é que a gente sabe muita coisa e a gente não faz. Não é verdade? Eu olho no Instagram aqui da galera aqui, todo mundo posta frase bonita lá no Instagram. Agora, quantos de nós temos colocado em prática essas frases que a gente tem vivido? Sabe, quantos de nós temos conseguido aplicar essas frases na nossa vida? Daqui a pouco eu vou ler algumas delas para vocês. E aí Mateus, continuando 2 e 3, fala assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, gente, a gente vai estabelecer esse versículo aqui como o mais óbvio da Bíblia, porque depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então aqui, gente, quando a gente ouve essa história da tentação, se você já ouviu, a gente fala que existem 3 tentações, não foi? Foi a de Jesus comer porque ele estava com fome, foi a de Jesus ficar famoso, né, que os anjos pegariam ele, e a terceira de Jesus ter poder, que o Satanás ofereceu para ele todo o reino.
E aí o que acontece? Eu vejo que existem muito mais tentações aqui dentro do que somente essas 3. Então nesse primeiro trecho aqui, sabe, a primeira tentação que aparece realmente é da vulnerabilidade. Então onde que o inimigo ele vai te testar? Ele vai te testar na sua área de vulnerabilidade. Qual hoje é a sua área de vulnerabilidade? Você sabe, você se conhece. Ele vai te testar nessa área. A tentação ela vai vir nessa área. Mas sabe, a segunda tentação que existe nesse trecho é o quê? Ele fala o que para Jesus? Se você é filho de Deus. Então o que ele está confrontando Jesus? Ele fala assim, se você é quem você está falando que você é, prova para mim quem você é. Essa é a segunda tentação. E quantos de nós não somos tentados nessa área o tempo inteiro? Da gente querer provar quem a gente é para as pessoas. Não é verdade? Ainda bem que Jesus, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Ainda bem que Jesus, ele já sabia quem ele era nessa situação. Ainda bem que Jesus, ele tinha acabado de ouvir Deus do céu falar, esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Porque Jesus, ele foi tentado na sua identidade, ele foi tentado a falar assim, eu sou o filho de Deus, prova para mim quem você é então. Jesus, ele sabia quem era a verdade, ele teve um encontro com a verdade, e quando ele tem um encontro com a verdade, você não precisa mais ficar provando para os outros quem você é, porque você já sabe quem você é, você já sabe quem Deus te escolheu, quem Deus te chamou para ser, e ele teve um encontro com a verdade, porque ele tinha acabado de ouvir Deus falar para ele, você é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E nessa manhã o Espírito Santo ele veio aqui para falar para você que você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E se você sai daqui com essa identidade, o inimigo quando ele vier te tentar para fazer você provar quem você é, porque aqui ele está falando assim, se você é o filho de Deus, eu não acredito que você é o filho de Deus. Você está falando que você é o filho de Deus, ninguém acredita que você é o filho de Deus. E quantas vezes as pessoas não tentam, sabe, te humilhar ou te rebaixar e falar assim, não, eu não acredito em você, eu não te dou moral nenhuma. Às vezes você conhece pessoas que você quer se aproximar, ou você conhece pessoas que são referência para você na sua área de atuação, ou às vezes seu chefe, ou às vezes até mesmo na sua família, dentro de casa, parece que você tem que ficar provando o seu valor. Parece que o tempo inteiro você tem que provar o seu valor. E essa foi a primeira tentação que o diabo fez para Jesus. Não foi só para ele comer, foi para ele provar quem ele era. E é isso que a gente passa todo dia, porque parece que o tempo inteiro a gente tem que ficar provando quem a gente é. Ou o tempo inteiro a gente tem que ficar provando que a gente está bem, ou que a gente está feliz, ou que você tem dinheiro, ou que você tem bons amigos, bons relacionamentos, ou que você é famoso, ou que você é conhecido. Sabe, a gente fica o tempo inteiro tentando provar, sabe, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que eu conquistei isso, que eu conquistei aquele outro, como se o seu valor estivesse nas coisas que você faz. E aqui Jesus mostra pra gente, porque Jesus podia ter transformado a pedra em pão, não podia? Ia ser um pecado? Não tem pecado nisso, transformar a pedra em pão. Mas Jesus não fez, porque ele sabia que a intenção de Satanás não era que Jesus transformasse a pedra em pão somente, mas era que Jesus começasse a questionar sua identidade e tentasse provar o seu valor. E nós passamos por isso todos os dias, mas que nessa manhã a gente saia sabendo quem a gente é, porque Jesus ele não precisou provar quem ele era, ele já sabia quem ele era. E aí Jesus respondeu para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma coisa não se torna verdade na sua vida só porque você conhece aquilo, ou só porque você tem aquela verdade decorada, ou só porque você sabe citar aquela verdade, ou só porque você postou aquilo lá no seu Instagram. Olha só isso aqui, ó, umas frases bonitas, quem quiser anotar depois pode postar no seu Instagram. É costume de um tolo quando erra queixar-se dos outros, é costume de um sábio queixar-se de si mesmo. Uau, essa aqui é aquela frase que você reposta, não é? Mas sabe qual é o problema, gente? Todo mundo reposta essa frase, mas aí quando acontece alguma coisa na sua vida, você não sabe queixar de você mesmo. A coisa mais fácil que tem é você culpar a pessoa do seu lado, ou culpar outra pessoa. Então você que posta essa frase, você é o primeiro na verdade que às vezes está culpando o outro pelos seus erros, ou pelas suas falhas, ou por alguma coisa que deu errado. É muito fácil a gente postar essas frases, não é? Agora quem que vive isso aqui? Para ser um campeão você tem que acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Anota aí, gente, vocês postar depois. Esse aqui quem falou foi Muhammad Ali, o boxeador. Gente, quem já construiu alguma coisa sabe
que a coisa mais difícil que você passa quando você está construindo algo, seja ministerial, seja uma empresa, seja profissional, é o questionamento. Porque quando você começa a sonhar alguma coisa, sabe o que acontece? Todo mundo que está à sua volta fala que você não vai conseguir, dá risada da sua cara, fala que você não é o suficiente, que você está sonhando muito alto. Agora, sabe, eu sempre falo isso, sabe quem que consegue fazer coisas bem-sucedidas na vida? Para mim não são as pessoas mais talentosas, mas são as pessoas que conseguem acreditar nelas mesmas. Aqui na igreja eu falo assim, cara, sabe quando você sabe que o chamado que você tem e o ministério que Deus está colocando na sua vida é para você? É quando você está disposto a fazer sozinho. Teve uma época aqui que eu senti de Deus assim, cara, a nossa igreja precisa ser uma igreja que ora, eu sinto isso ainda, né? E eu falei, eu vou começar 2 semanas de oração e eu vou sair da zona de conforto. Nós vamos orar das 11 horas à meia-noite e meia na igreja. E sabe como é que eu comecei isso daqui? Sabe qual foi o meu sentimento? Eu falando assim, cara, nem que se eu for sozinho vai ter essa oração. Eu vou convidar a igreja inteira para vir, mas eu estou disposto a estar lá sozinho. Sabe, se ninguém quiser pagar o preço, Deus falou comigo que é para a nossa igreja pagar um preço de oração. Eu vou pagar esse preço, nem que se for sozinho. Sabe quando você vai conseguir fazer algo relevante na sua vida? Quando você estiver disposto a fazer sozinho. Só que a gente depende muito dos outros. E a gente desiste muito fácil, porque a gente não tem essa força. A gente não acredita na gente mesmo. Mas hoje, Deus fala para você: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que parece impossível para você não é impossível para Deus. Então, e outra coisa que acontece, outros tipos de frase, às vezes nem são verdades, e a gente começa a acreditar nessas frases, e as coisas que a gente viveu na nossa vida criam verdades, e isso cria em nós um sistema de crenças. Esses sistemas de crenças é o que dirige a sua vida. E aí a gente ouve as frases bonitas, e muitas vezes essas aqui são verdade, mas tem algumas frases que não são verdade. Por exemplo, uma frase que eu ouço muito, é aquela lá assim, que parece bonita: viva a sua verdade. Você já ouviu isso daqui? Soa bonito, né? Viva a sua verdade. Sabe, parece, nossa, é isso aí. Sabe, viva a sua verdade. A gente posta isso daí, essa frase, viva a sua verdade. Mas e se a sua verdade for uma armadilha? E se a sua verdade não for a verdade? O que você está vivendo? Você está vivendo uma mentira. Sabe, não é viva a sua verdade, é viva a verdade da palavra de Deus. Viva a verdade de Jesus. Sabe, não é viver a sua verdade, porque a nossa verdade ela é enganosa, ela é mentirosa. Então, aí a gente vê aqui que o inimigo, quando ele vem atacar a gente, o que a gente pensa? Que Satanás ele vai atacar a gente com mentira. Não é esse o primeiro pensamento que a gente tem? Que ele vai vir, ele vai mentir, e ele vai trazer mentiras para a gente. Só que acontece, ele é esperto, ele é inteligente, e ele sabe que quando ele vai atacar a verdade, que é Jesus, que é a palavra viva, ele sabe que se ele não for com verdade, ele não vai conseguir convencer Jesus. Então o que eu entendi, que muitas vezes a gente não está preso entre uma mentira e uma verdade, mas a gente está preso entre duas verdades. Porque existe a verdade da sua circunstância, e existe a verdade da revelação que Deus te deu. Existe a verdade do que você está vivendo, do que você está passando, do que você está sentindo. Mas existe a verdade daquele que está no fogo junto com você. Sabe, ele tenta nos colocar entre duas verdades. E aí é aí que a gente se confunde, olha só. Aí ele chega e ele fala assim, ó: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Então a gente falou aqui que o diabo não ataca Jesus com uma mentira, ele vem com um versículo bíblico. Então Satanás, olha só, ele cita um versículo bíblico para Jesus. Ele cita Salmos 19, 11 e 12. E ele fala assim, ó: pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma coisa. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova do Senhor o seu Deus. A gente vê um pouco antes desse trecho, Jesus então pedindo, que eu falei, são 3 tentações ali do pão, né? O primeiro é para matar a fome dele, o segundo a tentação que ele passa, é em relação à identidade dele, e a terceira tentação que ele passa, é tentar transformar pedras em pão. E o que eu entendi desse trecho? Que o inimigo, ele quer fazer com que a gente transforme coisas em coisas que não são. Não faz sentido nenhum isso aí que você está falando.
Sabe o que ele quer fazer? Ele quer que você transforme relacionamentos em coisas que relacionamentos não são. E aí você transforma relacionamentos em deuses na sua vida, e aí você você se porta mais com a aprovação dos outros do que com a aprovação de Deus na sua vida. Você começa a transformar pedras em pão quando você começa a transformar o dinheiro em segurança. Ao invés de você entender que a sua confiança vem daquele que vem ao seu socorro, é para você olhar para os montes e olhar para aquele que é o seu provedor. Mas você transforma pedras em pão o tempo inteiro. Você transforma algo em algo que não é. E essa é a tentação que o diabo quer fazer com a gente também. Mas quando Jesus ele é tentado nessa área, né, ele fala assim, está escrito. E ele cita a palavra de Deus. E aí o que o inimigo fala? Então tá bom. Então eu vou mandar para ele algo que ele não vai ter como falar contra. Satanás manda para ele um versículo bíblico. E aqui que eu quero, já vou estar encerrando minha mensagem. Não vou conseguir dar ela inteira, mas esse trecho aqui para mim é o mais importante da mensagem. Então eu queria pedir ao pessoal até do Ministério de Louvor já pode subir. E eu queria que você guardasse isso daqui. Se você não conseguir guardar nada do que eu falei nessa manhã, guarda isso daqui que eu vou falar agora. Quando Jesus ele é tentado, então na segunda tentação, e ele fala assim, Satanás fala, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o seguirão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito. Também está escrito. Eu quero que você guarde isso nessa manhã. Jesus não está falando que ele está mentindo, mas Jesus está falando, eu tenho uma verdade maior. Sabe, Jesus está falando assim, é verdade. Às vezes você fala assim, é verdade que eu tenho meus erros na vida, que eu já cometi meus erros. Mas Jesus fala que existe uma verdade maior, e que os seus erros podem se tornar os seus maiores milagres. Sabe? Paulo fala, de todos os lados sou pressionado, mas não estou esmagado. Sou perseguido, mas não sou abandonado. Sou abatido, mas não destruído. Sabe, é uma verdade. Eu estou abatido por um minuto, mas existe uma verdade maior. Eu não vou ser destruído. Sabe, existe uma verdade que fala para mim que eu estou me sentindo só. Não é uma mentira isso. Mas existe uma verdade maior que fala que você nunca vai ser abandonado. Também está escrito. Quando o inimigo ele vem, ele quer te atacar com verdades. Mas eu quero que você se lembre nessa manhã que existe uma verdade maior. A verdade daquele que morreu e ressuscitou por nós. Sabe, o povo de Moisés ficou 40 anos no deserto. Simbolicamente, Jesus ficou 40 dias no deserto, antes dele poder começar o seu ministério. E o que eu entendo que nesses 40 dias, Jesus ele não ficou só jejuando, mas Jesus veio para reescrever a história. Jesus veio para trazer uma nova verdade. Jesus estava se preparando para trazer uma nova verdade, porque a lei, ela fala assim para nós. Olha só o que a lei fala. Deixa eu até ler para vocês aqui. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Isso é uma verdade. Sabe, a lei fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Você nunca vai conseguir por merecimento. Mas logo em seguida, Jesus fala uma verdade maior, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo de Jesus. O sangue de Jesus trouxe uma nova verdade para a gente, a verdade de que você é aceito, a verdade de que você é amado, a verdade de que você não precisa se provar para mais ninguém, porque Ele olha para você e Ele te aceita do jeito que você é. Existe uma verdade maior, o Evangelho é uma nova verdade, a cruz é um novo final. Eu não sei que verdade que o inimigo tem usado para te atacar hoje. Talvez tenha falado para você que você é desqualificado, que você não é bom o suficiente, ou que você não vai conseguir, ou que você não é capaz, ou que é muito difícil para você. Mas nessa manhã, o Espírito Santo, Ele vem para libertar você de toda a história que está no seu passado, e toda a verdade distorcida que o inimigo tem tentado jogar para dentro de você. E nessa manhã, o Deus, Ele te oferece a graça e a misericórdia dEle, e que você saia daqui se lembrando que também
está escrito. Também está escrito. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, Pai, por essa mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, que nessa manhã o Senhor venha nos libertar, ó Pai, de toda a verdade mentirosa que o inimigo tem jogado para dentro das nossas mentes, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, quem Tu és, ó Pai, e aquilo que o Senhor fez por nós, o valor do Teu sangue, ó Pai, o valor do Teu sacrifício, o valor da Tua cruz, ó Pai, e que todo teste que nós enfrentarmos, que a gente possa estar debaixo da Tua sabedoria e da Tua direção, em nome de Jesus, amém. E poderoso Deus, vamos ficar de pé e declarar isso. E poderoso Deus, por ti, poderoso, cante poderoso, e poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Somente a igreja, poderoso Deus, cante. E poderoso Deus, poderoso Deus, eu te louvo, ó Pai, eu te louvo pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua bondade, pela Tua provisão, pela Tua proteção, ó Pai. Deus, que essa palavra entre como uma flecha nos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos cada dia mais nos aprofundar em quem nós somos em Ti, ó Pai. E oro para aqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus. Que esta manhã, ó Deus, seja noite de mudança de mente, de renovação de mente, de conversão sobre essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém. Amém. Lembrando mais uma vez, pessoal, você que está online, nós temos nossa sala de oração acontecendo agora. Se essa palavra entrou no seu coração, se você quer fazer uma oração conjunta, se você quer aceitar Jesus, nós temos pessoas lá para te atender agora. E para vocês que estão aqui, que ainda não fazem parte do Relevance, nós temos essa fichinha aqui. Conecte-se com a gente, a fichinha do VIP, se você quer se conectar com a gente. Os voluntários estarão ali atrás, onde está o Elton. Você pode ir até lá, se você quiser uma oração, você pode estar indo até lá também, que a gente vai orar por você, a gente vai ter prazer em receber vocês. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Seja uma semana de vitória, seja uma semana de novidade de vida, onde coisas que você está esperando aconteçam. Em nome de Jesus. Amém.